Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje, o nosso tema é restos da natureza e restos da civilização. Além de apresentar esse tema, vamos também, ainda nessa aula, realizar as correções das atividades que podem ser encontradas no final do capítulo 4. Página 56. Restos da natureza. Os vegetais, por meio da fotossíntese, com as substâncias que retiram do solo, produzem materiais que vão constituir seu corpo. Quando o animal se alimenta desses vegetais, ele usa esses materiais também para constituir seu corpo. O mesmo acontece com aquele que se alimenta desse primeiro animal. E assim esses materiais vão passando de um ser vivo para o outro. Cada vez que um desses seres vivos morre, os decompositores, ou seja, os fungos e as bactérias, irão transformar os seus restos em substâncias que serão devolvidas ao solo e reutilizadas pelos vegetais. Quando ele fala assim, vegetais, ele está falando das plantas. Essa é a reciclagem que ocorre na natureza. Um animal ele produz ao longo da sua vida fezes, urina, suor. Pelos restos de cascos, chifres, todo esse material ele vai ser decomposto pela natureza. Todo material produzido pelos seres vivos, incluindo o corpo deles, depende de mortos. De alguma forma, é devolvido à natureza. Ou seja, os animais, tanto os seus pelos, restos de casco, ou até mesmo quando eles morrem, eles vão servir de adubo para as plantas. Porque após a sua morte, ou após a liberada dessas substâncias de urina, fezes, os decompositores vão agir sobre essas substâncias e vão transformar essas substâncias em adubo. As plantas que retiram os seus nutrientes aí do solo, utilizando as raízes, vão utilizar esses nutrientes dessas substâncias decompostas. Restos da civilização. Desde que o ser humano passou a viver em cidades, a quantidade dos restos que produziu aumentou de maneira descontrolada. Para piorar, ele começou a fazer uso de materiais que não são atacados pelos decompositores, ou seja, pelos fungos e pelas bactérias, aumentando mais ainda a quantidade de lixo produzido. Entre os principais materiais fabricados pelos seres humanos e não sujeitos à decomposição, ou que só dificilmente são decompostos, estão a borracha, os metais, o vidro e o plástico. A tabela na abertura deste capítulo mostra o tempo de decomposição de alguns desses objetos e materiais que nós usamos e descartamos no lixo. Como vimos, alguns deles praticamente não se decompõem na natureza, por isso é importante que as pessoas se conscientizem e participem ativamente reduzindo o consumo e reciclando os materiais. Página 58. Essa questão ela mostra aí a questão da coleta seletiva e ela pede que você pinte essas bolinhas com a coloração, com as cores corretas das lixeiras. A primeira imagem aí, ó, nós temos o peixe. O peixe, antes era um ser vivo, ou seja, quando ele, após ser consumido, ele forma aí uma matéria orgânica, e a cor orgânica é a marrom. Nós temos posteriormente aí um copo de plástico, ou seja, a coloração da coleta seletiva de plástico é a coloração vermelha. Uma garrafa PET, que ela também é de plástico, então a cor que iremos pintar é a vermelha. Temos baganas de cigarro, são as famosas bitucas aí de cigarro. Elas vão no lixeiro marrom, no orgânico. Essa camisa velha também vai no lixeiro orgânico. Nós temos aí o que parece ser papel. Papel, a lixeira correta é a lixeira azul.
Nós temos aí uma lata que parece ser de refrigerante. Os metais, a lixeira de metal possui uma coloração amarela. A lata aí de atum ou de sardinha também, por ser metal, é na lixeira amarela. Nós temos aí uma garrafa de vidro. O vidro, a sua coloração é verde. Temos aí o resto de uma maçã. Por a maçã ser um alimento, ela vai no lixo orgânico, coloração marrom. Essa taça de vidro trincada, ela vai no verde. E temos aí uma casca de ovo, que também é na lixeira marrom. Na atividade anterior, qual dos objetos poderia ser reaproveitado, em vez de ser encaminhado para o lixo? Reaproveitado significa que ele não precisa passar por esse processo de coleta, de reciclagem. O que podia ser reaproveitado é essa camisa. A camiseta poderia ser reaproveitada para virar pano de chão. Página 59. Leia o infográfico a seguir e complete os espaços com o número de cada etapa correspondente. 1 para a coleta seletiva, 2 para consumo consciente, 3 para aterro sanitário e 4 para reciclagem. Nas atividades do dia a dia, ou seja, vamos começar aí de cima para baixo. Bom, a primeira que eu destaquei, é preciso refletir sobre o que vamos consumir. Seria o consumo consciente. O 3, que é o aterro sanitário, o que não pode ser reciclado vai para o aterro sanitário. A coleta seletiva, podemos gerar muito lixo que deve ser separado. E por último, o 4 seria esse daí que diz o seguinte: materiais reciclados podem ser reaproveitados. Sabemos que é muito difícil não produzirmos lixo, tanto que na página 52 ele pede aí que você visualize a quantidade de lixo que você produziu. E que mudanças de atitude são necessárias para a redução dos impactos causados pela presença do lixo na natureza? Responda as questões a seguir. Quais são as principais atitudes que podemos ter para ajudar a diminuir a quantidade de lixo produzida? Repensar a necessidade de comprarmos algo novo é uma. Recusar produtos que poluem mais o meio ambiente. Reduzir o consumo de objetos de plástico. Reutilizar e reciclar os materiais. Nessa mesma alternativa nós vimos aí os 5 R's. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Como podemos contribuir em nossas casas para a coleta seletiva? Separando os materiais que podem ser reciclados e não descartando junto com o lixo comum. O que podemos fazer com lixo orgânico e com o que é feito de recursos naturais não renováveis? O lixo orgânico ele pode ser transformado em adubo, tanto aí você colocando ele na coleta seletiva ou você enterrando ele, preparando ele aí no próprio solo e deixar que a ação dos decompositores transforme essa matéria orgânica em adubo. Devemos reduzir o consumo de produtos feitos com recursos naturais não renováveis. Exemplo aí os de plástico. Vamos relembrar. Os resíduos que produzimos podem ser recicláveis ou orgânicos. Recicláveis são o plástico, metal, papel e o vidro. E eles podem ser separados através da coleta seletiva. Através da coleta seletiva, no outro lado, os orgânicos, eles podem ser reaproveitados através do processo de compostagem, que é um processo aí que consiste na utilização desses materiais orgânicos na produção de adubo. Para a produção de adubo, colaborando para a prática dos 5 R's, que são repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Com essa última atividade, nós encerramos esse assunto
Eu espero que esse assunto ele tenha tido bastante significado para a vida de vocês e que através dele venhamos a pensar mais sobre os nossos atos e nossas atitudes em relação ao meio ambiente.